Existem casos de juízes que levam o colchão para o fórum, que largam a família num estado e vão para outro. Quando isso acontece, é uma orientação da segurança ou é do próprio magistrado? Eu conheço um caso que foi noticiado na mídia, né, de um magistrado que fez isso. Eu acredito que isso tenha sido uma opção pessoal dele. Então, todo o aparato de segurança também é conversado, né, o juiz deve ser cientificado dos riscos que ele está correndo e, como bem disse aqui o doutor Marco, com relação à questão das restrições, né, que deve estar submetido. Agora, existe uma margem, na verdade, nesse caso, como foi citado, do juiz que se muda para o fórum, né, por questão de segurança, existe uma margem ali, acredito eu, de discricionalidade do próprio magistrado por optar por essa solução. Acredito que o Estado deva fornecer outras opções. O juiz não pode ser obrigado a se mudar para o fórum com um colchonete e se afastar de sua família. Isso é absolutamente inconcebível. Até porque... Ele cumprindo pena de privação de liberdade. É verdade. Né? E isso tira a tranquilidade do juiz para julgar os seus processos. Isso faz com que o juiz não tenha tranquilidade, que ele não tenha equilíbrio, que é imprescindível para a função jurisdicional, né, para o julgamento dos processos. Então, essa solução é absolutamente inaceitável, né? Se isso foi feito emergencialmente pelo colega, certamente ele teve os motivos dele para fazer isso. Mas nós não podemos aceitar que isso vire uma rotina ou que isso seja tido como normal, porque isso não é. É função do Estado e é dever do Estado dar segurança pública para os seus cidadãos e também garantir a existência e o bom funcionamento dos seus poderes. E para isso é preciso ter um aparato de segurança efetivo e competente. Muitos desses casos ocorrem em cidades pequenas, cidades fronteiriças, e onde existe uma preocupação muito grande por causa do tráfico de drogas, né? Nessas cidades pequenas, existe também uma segurança, é fácil de chegar à segurança nela, como existe nas grandes cidades? O fato de ser uma cidade pequena, de interior, é um agente dificultador do magistrado conseguir segurança, não? O que nós vemos hoje é que existem algumas distorções no país. Então, muitas vezes, a capital tem uma realidade e o interior, ali a 40, 50 quilômetros, tem outra realidade. O que nós precisamos fazer é uniformizar isso. Nós precisamos ter fóruns equipados com equipamentos de segurança que sejam os mesmos que a capital tem, para que o juiz tenha segurança, esteja ele no interior, esteja ele na capital, porque o juiz é um membro de poder. Esteja ele a 800 quilômetros da capital ou na capital, ele é um membro do Poder Judiciário, ele é o próprio Poder Judiciário decidindo os seus processos. Então, ele tem que estar seguro, esteja ele onde estiver, porque a segurança do juiz é uma garantia para a população, para o jurisdicionado. Que às vezes nessas cidades pequenas é que estão os grandes problemas, né? E o acesso muitas vezes é difícil, muitas vezes entre a notícia da ameaça, né, e até a providência material efetiva se passam alguns dias e isso é extremamente perigoso. Nós temos que criar, na verdade, uma descentralização. Quando forem implementados, e a gente espera que seja o mais rápido possível, todos os serviços de segurança judiciária dos tribunais, é importante que se tenha em mente a necessidade da descentralização, que se criem polos no interior dos estados, principalmente estados maiores, estados com extensão territorial maior, para que se facilite o deslocamento. Isso também pode ser integrado ao serviço de inteligência, o que vai facilitar, na verdade, o deslocamento de agentes e de efetivo que esteja mais próximo daquele juiz ameaçado. Quer dizer, você tem aqui cidades do interior e cidades fronteiriças, na verdade são duas situações bem distintas. Cidades do interior, do centro do país e fronteira, porque fronteira normalmente já tem um cuidado especial da Polícia Federal, do Exército, não é? Já existe uma preocupação maior das forças ali naquele caso. Não sei se seria assim. Nós estamos presentes, né, em várias cidades na faixa de fronteira, mas como eu disse no início, né, todos os órgãos públicos têm as suas limitações, principalmente ao seu efetivo. Então, nós temos fronteiras, né, que são extremamente sensíveis, né, onde a presença da Polícia Federal ela tem sido reforçada nos últimos anos. Nós até tivemos um caso recentemente de ameaça a 2 magistrados federais na região de fronteira, na faixa de fronteira. Então, tão logo o fato chegou ao nosso conhecimento, nós imediatamente neutralizamos aquela ação, aquela suposta ameaça, e também tivemos a participação bastante efetiva dos próprios magistrados federais, que nesse caso concreto, né, imediatamente determinou a remoção do ameaçador, né, tirando de um presídio e encaminhando para outro. E nós aprofundamos de imediato, iniciamos a atividade de polícia judiciária e já concluímos a investigação. Como é que se dá essa ação, esse trabalho da inteligência? O senhor já citou um caso, né? Presídio é um bom local, né? Você colocando escuta em presídios, dali, como funciona o controle do crime pode acontecer ali dentro?
Com certeza. Dali já saem muitas notícias, né? Naturalmente eu não posso entrar em detalhes aqui, né, durante a entrevista, né? Mas a inteligência ela é um sistema complexo, né, de coleta de informações. Então existem, né, aquelas fontes abertas, né, existem aquelas informações sensíveis que nós só tomamos conhecimento dela no curso de uma investigação específica, né, em que se exige, né, em muitos casos, autorização judicial, e aquela informação sendo produzida, muitas vezes ela não pode ser retirada daquele contexto e ser empregada em outra investigação, salvo mediante autorização judicial. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no programa Fórum, voltamos já com o terceiro e último bloco. Eu vou perguntar mais um pouquinho sobre essa dificuldade de se conseguir as autorizações judiciais para escutas, que são um facilitador para se conseguir chegar a essas informações que são tão importantes para a proteção dos juízes. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje discutindo o crime organizado e a proteção de magistrados no Brasil. Doutor Marco Aurélio, existe alguma dificuldade em se conseguir a escuta telefônica? Escuta telefônica é um assunto já discutido à exaustão, né? A importância da escuta telefônica, quem pode ser feito, não pode se deixar se extrapolar um prazo, porque passa a ser abuso, enfim. Existe alguma dificuldade de se conseguir autorização para essas escutas? Olha, eu não diria, né, dificuldade para se obter as autorizações judiciais, até porque a lei é bastante clara, né? A interceptação telefônica, ela é apenas mais um meio, né, de que se utiliza a polícia judiciária para conduzir as suas investigações. O prazo dela, embora seja bastante limitado, né, com duração inicial de 15 dias, né, podendo ser prorrogada em alguns casos, em função dessas decisões recentes aqui no Brasil, né, não houve assim uma certa, não digo nem dificuldade, mas uma avaliação mais rígida por parte dos magistrados ao conceder essas medidas. Uhum. Mas no caso, por exemplo, do Fernandinho Beiramar, adianta tomar conta dele por 15 dias, estender por mais 15? Não teria que ser uma coisa para você vigiar o ano inteiro, já que dali podem sair, enfim, podem sair crimes sendo bolados ali dentro, né, por pessoas que comandam essas facções mais fortes? Sem dúvida alguma, eu concordo plenamente com o que você disse. Não se investiga uma organização criminosa, né, com essas técnicas comuns de investigação. Até porque, né, o crime também evoluiu. E o Estado também precisa evoluir no sentido de se permitir, né, que as instituições responsáveis pela persecução penal também evoluam e recorram a essas técnicas tidas, né, como mais modernas de investigação. Isso é uma grande verdade, né? Não se investiga uma organização criminosa dentro de um prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Isso é uma coisa totalmente inconcebível. Quer dizer, mais interessante seria um tratamento diferenciado dentro do próprio sistema prisional, né? Eu não diria dentro do sistema prisional. Talvez uma modificação na legislação, no sentido de se permitir em determinados casos que a interceptação telefônica tenha uma duração maior. Perfeito. Mas se tivéssemos no sistema prisional um bloqueador, em todos eles, um bloqueador de celulares, já iríamos por uma outra linha aí, né? Sem dúvida alguma. Como eu disse, né? O crime também evolui. Se você fecha uma determinada porta, certamente ele vai abrir outra. Então o Estado tem que estar constantemente atento, né, a essa movimentação das organizações criminosas, estejam elas fora ou recolhidas em algum presídio. E só complementando o que o doutor Marco falou, nem toda a comunicação, na verdade, vinda dos presídios, vinda do sistema prisional, se faz por telefone ou telefone celular. Muitas vezes é feita por emissários, através dos próprios visitantes do interno, e que levam esses recados e acabam fornecendo meios para que se possa comandar o crime organizado fora do presídio. Quer dizer, aquele sistema de monitoramento de visitas, de gravação de visitas, que nós não temos aqui no Brasil, seria uma coisa bem-vinda? Você acha que cabe? Importaria uma mudança legislativa. Nós teríamos que ter uma autorização legal especificamente para que o juiz pudesse autorizar nesses casos, né? A gente não tem isso hoje, o juiz não dispõe dessas ferramentas, né, para que se possa fazer. Então, eu acredito que seria uma solução bastante interessante, porque o sistema prisional é um campo bastante profícuo para a atuação da inteligência e para a investigação preventiva de delitos, mas isso dependeria de uma autorização legislativa específica, de uma modificação que permitisse ao juiz o deferimento disso, né, a representação pela autoridade policial e o deferimento do juiz de uma medida como essa. Transformar
assassinatos de magistrados em crime hediondo, o senhor é a favor ou também parece uma medida um pouco exagerada, tomada nesse momento em que a mídia está dando uma atenção devida, mas uma grande atenção a essa questão da segurança dos magistrados? Eu acredito que a questão não é o assassinato de magistrados ou não, mas todo agente público no exercício da sua função e que venha a ser atingido em razão da sua função, esse delito deve ser apenado de forma muito mais rigorosa do que qualquer outro delito. Porque, na verdade, é um crime contra o Estado. Se busca, na verdade, cessear a atuação do Estado. Então, a questão não é só transformar em crime hediondo, porque, na verdade, um homicídio contra um magistrado, em princípio, já seria um homicídio qualificado. Até pela própria motivação torpe do delito, então já incidiria na lei dos crimes hediondos. Mas eu acho que poderia se dar curso e se dar aprovação a um projeto de lei que também tramita no Congresso e que cria uma agravante genérica para todos os crimes cometidos contra agentes públicos, e aí estariam inseridos os juízes, os promotores, os delegados, os policiais, os agentes de fiscalização aduaneira. Então, se coloca uma agravante genérica, uma possibilidade de exasperação da pena para todos os crimes cometidos contra agentes públicos no exercício da sua função. Foi apresentado à Câmara uma lista de sugestões de mudanças que poderiam acontecer? Nós temos um acompanhamento legislativo, que é feito pela associação, lá na Câmara. Nós pedimos, inclusive na audiência pública, para que houvesse uma sistematização. Foi criada uma comissão lá na Câmara para, inclusive, aglutinar todas as propostas, para que se possa ter uma tramitação conjunta dessas propostas. E nós estamos apresentando, a AMB apresentou cerca de 20 sugestões específicas, todas fundamentadas, ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista a criação da comissão para estabelecimento de uma política de segurança de magistrados. Então, a Associação dos Magistrados Brasileiros trabalhou nessas 20 propostas e encaminhou à ministra, entre elas algumas de mudança legislativa também. Normalmente o mundo jurídico diz que não se pode trabalhar leis no calor de um momento. Não seria esse o caso? Eu acredito que muitas leis, inclusive, que estão em tramitação, elas já estão muito antes desse episódio acontecer. Então, isso prova que já existe um amadurecimento com relação a isso, mesmo antes de uma tragédia como essa acontecer. Então, não se está, na verdade, propondo uma medida nova. Muitos projetos já estão em curso no Congresso Nacional há alguns anos. Então, o que nós estamos procurando dar é, na verdade, celeridade da tramitação deles. Esse caso, por exemplo, do juiz sem rosto, já existe, já está em tramitação há pelo menos 2 anos no Congresso Nacional. E o que nós estamos buscando, na verdade, é que isso se implemente. Nós não estamos criando uma lei nova ou propondo a criação de uma lei nova no calor dos acontecimentos. Tá certo? Então, é uma situação diversa daquela que se fala da criação da lei simplesmente para atender a um clamor popular momentâneo. Existe alguma dificuldade de orçamento para essa proteção aos magistrados, não? Sempre se alegará que faltam recursos ou que existem limitações de recursos, mas essa não pode ser uma desculpa do Estado para não fornecer a segurança necessária aos magistrados. Então, o Estado tem a obrigação de prover essa segurança e de colocar na rubrica orçamentária própria recursos necessários para isso. De imediato, o que está acontecendo hoje para a mudança dessa situação? Foi editada uma resolução no ano passado pelo CNJ, a resolução 104, que estabeleceu já várias medidas de segurança que os tribunais deveriam adotar com relação à prevenção de crimes cometidos contra agentes públicos, contra magistrados especificamente. Então, hoje, essa resolução vem sendo implementada, alguns estados já estão mais avançados nessa resolução e quando acontecem, lamentavelmente, tragédias como essa do Rio de Janeiro, o costume que se tem é, na verdade, acelerar o cumprimento disso, né, e buscar, na verdade, dar uma resposta mais efetiva. Então, hoje o que se está vendo é que, na verdade, todos estão correndo para a gente buscar soluções mais imediatas e soluções também imediatas, a médio e longo prazo, para que a gente tenha uma política uniforme para o país, respeitadas as especificidades de cada região, mas uma política uniforme de segurança de magistrados, e para que a gente possa ter uma resposta mais efetiva a esses atos de ataque contra os poderes constituídos, não só o Poder Judiciário, mas qualquer poder constituído. O que diz essa resolução? Essa resolução fixa uma série de normas que os tribunais devem seguir, devem criar, por exemplo, devem ter, por exemplo, corpo de segurança própria para poder prover a vigilância e a segurança dos seus prédios. Coloca lá que os tribunais devem manter entendimento com as polícias para verificar situações de risco com relação a magistrados. Então, a resolução traz, por exemplo, a questão do porte de arma dentro dos recomendando a instalação de detectores de metais em todos os fóruns, determinando, na verdade, a instalação. Então, a resolução ela é muito boa. E o que nós lutamos hoje, o que nós cobramos é o cumprimento integral dela, inicialmente. Já seria um grande adianto e já seria uma grande vantagem nessa corrida que nós temos aí para conseguir o mais rápido possível uma condição melhor de segurança para os juízes.